Boa noite, muita paz. Que Jesus, amigo incondicional de todas as horas, nos ampare, nos abençoe e Ele possa sempre conduzir os nossos bons esforços na direção de realizar o bem e transformar o nosso ser numa vibração sempre amorosa, numa vibração de amor, numa vibração de paz. É isso que o nosso Pai Maior espera da gente, que a gente seja aquele servidor simples que com alegria a gente consiga emanar de forma suave, tranquila, o mundo em que nós nos encontramos e, evidentemente, também fazer com que o nosso ser possa caminhar sempre numa direção melhor. Esse é o objetivo da vida. O objetivo da vida é fazer com que a vida se expanda com todas as suas plenitudes e matizes que ela pode alcançar. Ou seja, a alegria, o amor, a sabedoria são os pontos fundamentais que a gente sempre deve buscar. Sem alegria não pode haver amor e sabedoria, porque a soma do amor com a sabedoria se constitui exatamente da alegria, que é uma das vibrações mais elevadas. Aliás, o pensamento divino é composto de alegria pura. E essa alegria permite com que tudo seja possível. Então tudo é criado a partir da alegria, tudo é criado a partir dessa vibração amorosa que é o reconhecimento máximo da existência. É a gratidão na forma da alegria. E essa alegria se manifesta em todos os sentidos. E quando nós nos conectamos a ela, quando nós nos afinizamos com essa alegria, colocamos a nossa vida numa direção em que de dentro de nós nasce essa vontade de viver sempre no bem, de viver sempre constituindo coisas boas, com a certeza absoluta de que tudo vem para o melhor, tudo vem para realizar o melhor que se pode, então nós estamos se encaminhando numa vibração fantástica, numa vibração maravilhosa, que se afiniza muito com o pensamento de Deus. E o pensamento de Deus, ele profundamente trabalha nesse âmbito da alegria. Dificilmente existem escrituras que falam sobre a alegria de Deus. Deus também é alegria, uma colocação hindu muito bonita. É espírito, é alegria, é sabedoria, é amor, é isso tudo. Mas a alegria é um dos fundamentos que nós ainda vamos aprender muito sobre ela. A alegria é capaz de mudar o mundo, a boa alegria, alegria saudável, alegria sã, alegria dos santos que trabalharam no bem e sempre caminharam com essa vibração. Então, que o nosso estudo hoje, onde nós vamos começar a analisar a anunciação do anjo Gabriel a Maria de Nazaré, já constitui um ponto de alegria muito grande, porque a partir do momento que o Cristo vem ao mundo, vem à Terra, ele vem nos trazer essa mensagem e essa indicação de que nós temos essa possibilidade dentro de nós de realizarmos sempre as coisas da melhor forma. E Jesus sempre foi muito alegre, sempre agiu com muita alegria, com muita confiança. Só de pensar no sorriso do Cristo, isso já nos modifica profundamente, já nos prepara para o nosso dia. Quem consegue fazer esse mergulho dentro de si mesmo, imaginar essa mensagem de Jesus, que é de pura alegria, consegue entender um pouquinho o que nós estamos falando. Então, que hoje nós possamos adentrar um pouquinho mais no nosso estudo, dando continuidade ao nascimento de João Batista, que vem de Isabel e de Zacarias, e agora 6 meses depois, quem vai receber a anunciação, ou seja, quem vai receber o anúncio também de que vai ter um filho, é Maria de Nazaré. Pelo mesmo anjo Gabriel que vai anunciar para Zacarias lá na sala, no templo de Jerusalém. Vamos mudar o slide, só um minutinho. No estudo passado, nós vimos que o objetivo primordial do intelecto é o raciocínio discursivo. Plano que só caminha por meio de dúvidas e provas para ter base para as suas conclusões. Então a gente estava estudando Zacarias. Zacarias recebe a visita do anjo quando ele está fazendo o incensamento lá dentro da sala dos santos. A sala que antecedia os santos dos santos. E aí o que acontece? Nessa visita do anjo Gabriel, que se materializa ali e se identifica como um emissário do Senhor, ou seja, um emissário de Deus, ele anuncia que Zacarias vai ter filho. Então Zacarias, diante daquele anúncio, sabendo da condição dele e de Isabel, que já estavam em idade bastante avançada, ele então se espanta. E além de estar em idade avançada, ainda era um casal
considerado estéril, ou seja, que não poderia ter filhos. Então, para o intelecto, acostumado à racionalização das coisas com provas, com ciência e com fatos que ele precisa comprovar, diante dessa anunciação do anjo, que é uma coisa inesperada, ele então começa a pedir provas para o anjo. Então, imediatamente, o intelecto ele exige provas, ele quer fazer conclusões, ele quer fazer suas sindicâncias, seus cálculos, e ele trabalha realmente no meio do raciocínio. A função do intelecto, então, é raciocinar, é pensar, é buscar meios de entender aquilo que lhe chega como informação. E quando ele quer produzir informação, ele vai consultar aquilo que faz parte do patrimônio já intelectual dele. Evidentemente que ele se torna, digamos assim, algo inseguro, porque ele só consegue ambientar-se, ou seja, a sua vibração de entendimento, o seu alcance vai somente até onde ele pode visualizar. E o que o intelecto pode perceber? Ele consegue concluir do mundo, analisar do mundo, aquilo que lhe chega pelos sentidos físicos. Então, normalmente, o intelecto precisa dos sentidos físicos, a audição, a visão, o olfato, o tato, ou seja, todos esses sentidos para que ele possa avaliar as coisas que acontecem no mundo. E mesmo assim, muitas vezes ele duvida. Mas essa é a função do intelecto. A função do intelecto é a mente superficial, não é a mente consciente profunda. É a mente superficial que trabalha na linha do aprendizado e na linha da análise. Então, ele é um grande exercício para a formalização do cérebro. E a cada cérebro que nós vamos reencarnando, ou seja, a cada reencarnação que nós constituímos um novo corpo físico e nós ganhamos um novo cérebro, nós temos um exercício de fazer com que cada vez mais rápido o intelecto tome conta desse cérebro, considere e reconstrua, refaça as suas rotinas de pensamento, e aí nós temos então o desenvolvimento do intelecto através de um cérebro cada vez mais novo numa determinada encarnação. Claro que isso vai ficando como patrimônio do espírito também, que vai arregimentando tudo isso no seu ser. Aí nós temos então, acima do intelecto, outros ambientes do pensamento, como é o caso da intuição. Aí no caso, nós temos o caso de Zacarias. Zacarias, ele já representava o intelecto animado pela intuição, ou seja, um intelecto que já era animado pela intuição, então ele já tinha alguma ligação com Isabel, que aqui no estudo representa a intuição, e esse intelecto de Zacarias, dado a personagem de Zacarias que nós vimos aqui logo no início do Evangelho, tratava-se de um intelecto que já era um buscador dos segredos do reino, ou seja, ele acreditava profundamente, não só no pensamento analítico, raciocinado, mas também no âmago do seu ser, ele acreditava no reino do Pai, ele acreditava em Deus. Ele era um profundo buscador dos segredos do reino. O que é segredos do reino? Segredos do reino, evidentemente, é o conhecimento das coisas do Pai, das coisas do universo, das coisas da vida, do funcionamento da lei, da questão da inserção espiritual na matéria e na matéria também no plano espiritual, das questões da mediunidade, embora talvez ele não utilizasse a palavra mediunidade, mas era conhecedor sim dos fenômenos mediúnicos. Tanto é que a reencarnação, a aparição de anjos, o surgimento de obsessões era muito conhecido já no judaísmo, e Zacarias, então, que tinha uma linha espiritual profunda dentro do seu ser, era um buscador então desses segredos do reino, ou seja, levava realmente a sério essa questão do sacerdote. Embora estivesse numa religião estabelecida, ele seguia principalmente os seus preceitos de devoção às coisas do espírito que nasciam de dentro do seu ser. Esse é um ponto importante. Então, nós temos aqui duas observações importantes a fazer nesse começo, relembrando o estudo passado. Primeiro que a condição normal do intelecto discursiva, que só caminha no plano das provas, ou seja, das experiências. E aí ele começa a ter as suas conclusões. E aí nós temos já um segundo passo, um intelecto um pouco mais elevado, que é aquele intelecto que não considera somente o plano das experiências, mas também profundamente o plano metafísico, ou seja, da inserção do mundo espiritual, das forças espirituais no plano da matéria também. Na verdade, nós separamos entre espírito e matéria, mas na verdade estão mais ligados do que nós possamos imaginar. E no fundo, em termos de substrato e de essência, todos eles estão exatamente na mesma dimensão. Nossa mente dimensionaliza a coisa de forma separada, porque nós vivemos na dualidade.
Então, essa dualidade importante, que faz com que a gente não enxergue o outro plano o tempo todo, nos permite fazer com que a gente crie esforços necessários e concentre esforços no ambiente no qual nós nos encontramos por força dos aprendizados necessários. Então, o nosso espírito ainda não se encontra totalmente livre, totalmente desperto, com uma consciência totalmente ampla, para vivermos o tempo todo nos dois planos, tendo consciência o tempo todo nos dois planos. Nós precisamos da consciência, por incrível que pareça, um pouco no ambiente materializado no qual nós nos encontramos. Não obstante, é claro que o nosso espírito, muitas vezes sem conhecimento do nosso intelecto, faz as suas inserções no plano do espírito, sem dúvida nenhuma. Ok? Continuando, ante a aparição do alto, ou seja, divinizada, uma aparição do alto divinizada, o intelecto pede provas e obtém o que para nós seria punição. Então, veja bem, Zacarias ele pede uma prova para o anjo. Como é que se dará isso? Se nós já somos de idade avançada, relembrando o estudo. E aí o que acontece? Ele pede provas e ele obtém para nós o que seria uma punição, uma condição de mudez. Essa condição de mudez, ele vai ficar mudo, é, na verdade, um mergulho no espírito, para se isolar da materialidade. E eu havia dito nos estudos passados que essa condição de mudez de Zacarias, quer dizer, a mudez que faz com que ele ficasse comunicando o tempo todo com o plano material, com o plano de superfície, para nós seria uma punição. Para Zacarias era um momento de elevação, porque ele faz um mergulho profundo no ser, para que pudesse definitivamente, então, através desse silêncio, que não era um silêncio, mas uma vibração de ondas sonoras espirituais altamente elevadas, eu falo altamente elevadas, claro, no nível de Zacarias, que permitiu com que ele se ligasse mais ainda à intuição, que era Isabel. E aí nós temos então o mergulho do espírito, um mergulho no espírito, um mergulho profundo, um mergulho de crescimento, um mergulho de aprendizado. Para o nascimento do filho espiritual, nós falamos do construto, a preparação do vaso ocorre na esterilidade, ou seja, no ambiente de prova, que se encontra o intelecto que vai buscar a intuição. Interessante isso. Então, quer dizer, Zacarias entra naquele deserto dele. Então, ele já vivia num plano de esterilidade. Nesse plano de esterilidade, ou seja, de desligamento com a suculência material, ou seja, com o alimento unicamente material, Zacarias então começa a preparar o vaso, que é a união da intuição com o intelecto, para poder exatamente fazer com que nascesse esse construto, esse filho interno. E aí o que acontece? Nasce o filho, o construto espiritual, e ele nasce grande, espiritualizado, o maior nascido de mulher, como vai dizer Jesus, João Batista. Então ele não nasce pequeno, ele nasce pequeno ali na forma da personagem de João Batista, mas era Elias reencarnado, ou seja, já um espírito grande, já era adulto, espiritualmente um espírito mais esclarecido. Por isso que esse construto espiritual, esse filho, quando ele nasce, para nós é pequeno, por quê? Porque nós não conseguimos visualizar toda a sua grandeza, mas espiritualmente ele já é grande. Como dizia Jesus, o maior nascido entre mulheres foi João Batista. É o único profeta que está no Velho e no Novo Testamento. Ele vai separar o Velho Testamento do Novo Testamento. Ele vai começar a construir algo novo. Ele vai começar a nos colocar numa linha diferente. Inicia-se aí, a partir deste momento, o processo de fluidificação do planeta Terra. Nós saímos do Velho Testamento e adentramos a maleabilidade e a liquidez do Novo Testamento, no sentido que o Novo Testamento é líquido, é maleável. O Novo Testamento é o mineral que já começa a se reverter no líquido profundo que adentra tudo, está no âmago do ser, é o mar profundo, e mais tarde ele vai se transformar no vinho. Ou seja, que é o conhecimento profundo, que é a sabedoria profunda, que nós vamos ver mais adiante no início da missão de Jesus. E tem mais. Nós vemos ainda a trajetória espiritual da maioria na Terra. No início dos nossos estudos aqui de sabedoria do Evangelho. Nós vimos lá, o prólogo de Lucas, nós vimos lá mostrando a evolução do átomo até o animal.
do animal até o homem primitivo, nós entendemos o quaternário inferior, vimos o que é a nossa tríade superior, então nós vimos todo esse avanço. E já no estudo passado, o que nós vimos? Do homem primitivo ao homem ritualista, ou seja, o que está fora do templo, no ato da multidão. Lembra o que estava acontecendo quando Zacarias, que participava do 12º colegiado do sacerdote, ele é sorteado para fazer o incensamento dentro da sala dos santos? A multidão ficou do lado de fora, ela fica no átrio do templo, ela fica do lado de fora orando. Quer dizer, o que representa essa multidão? A gente tem que olhar a representação profunda da coisa. Bom, nós temos Zacarias, um intelecto avançado, já irrigado pela intuição, no ambiente da sala, ou seja, no ambiente fechado, ainda na ritualização. Do lado de fora nós temos o que? Nós temos a multidão, nós temos o que? O povo, nós temos as mentes, os intelectos ainda na religião ritualística, que ainda faz reza, que ainda repete, que ainda não adentrou dentro de si as questões espirituais, portanto não adentrou a sala ainda. Então essa é a representação. Então nós vemos o homem do homem primitivo ao homem ritualista, que faz parte também da evolução. Melhor isso, melhor do que tudo. E aí nós temos então o início da multidão, que começa sempre na religião ritualista, sempre na religião ritualizando, ou seja, colocando as coisas no altar e ela se separando desse altar através de pedidos, através de incensamentos, através de agradecimentos, através de uma série de coisas. Então temos aí já um trajeto bastante interessante para a gente começar a analisar. Aliás, o Evangelho é um trajeto, precisamos estar atentos a isso, ok? Aí nós vamos agora entrar em Lucas 26, 38. Passou a fase de Isabel e Zacarias. Eles têm João Batista vai nascer. E aí nós vamos ter o anúncio a Maria, começando o nosso estudo hoje. Está lá em Lucas, capítulo 26 até o capítulo 38. Então diz assim: no 6º mês foi enviado da parte de Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Então, Lucas continua narrando o início do Evangelho. A uma virgem prometida a um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então nós temos aí o quê? Nós temos aí uma observação, né? Nós temos aí um fato histórico em que 6 meses depois que aconteceu esse evento com Isabel e com Zacarias, a anunciação, grave, número 6, ok? 6 meses depois, Gabriel aparece para Maria e ele vai dar aquele anúncio a Maria de que ela vai dar à luz a uma criança e a uma virgem prometida a um homem. Gravem isso também, porque são detalhes importantíssimos para que a gente possa aprofundar e adentrar realmente o significado místico dessa lição que nós estamos vendo agora. Esse homem chamava-se José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então vamos lá, Pastorino vai começar a fazer as interpretações dele aqui. E ele vai dizer assim: a comunicação do anjo a Maria ocorre 6 meses após a concepção de Isabel. O mensageiro é o mesmo que falou a Zacarias, isto é, Gabriel. No entanto, o fato não mais ocorre em Jerusalém, sim numa cidadezinha desconhecida da Galileia, chamada Nazaré, onde morava uma mocinha que estava noiva. Então veja bem, Maria de Nazaré tinha 12 anos quando isso acontece. Era uma menina. 12 anos era a idade de Maria de Nazaré. Aliás, 12 é um número extremamente cabalístico no Evangelho. E se eu somar 1 com 2, eu botei o 3. O 3 significa a tríade superior, ou o triângulo superior, que nós vimos várias vezes aqui no início do nosso estudo, que Pastorino vai chamar de individualidade. Então nós temos aí Maria de Nazaré. E ela então vai receber o recado desse anjo. A cidade de Nazaré só nos é conhecida através das citações dos evangelhos. No Velho Testamento, nem em nenhum autor profano aparece esse nome. Olha que interessante. Também não o temos escrito em hebraico, mas apenas a sua transcrição para o grego. E com 6 variantes: Nazaré, Nazarete, Nazarete, Nazará, Nazarate e Nazarate. O Pastorino está nos dando um recado aqui muito legal. Quer dizer o seguinte: existem evidências de que a cidade de Nazaré talvez não existisse nem no tempo de Jesus. Está assustado? Pode ficar assustado, não há problema. Existem registros
de que alguns autores, alguns pesquisadores da área da geologia conseguiram encontrar a alguns quilômetros do que hoje é a cidade de Nazaré, que hoje ela existe, a cidade de Nazaré, um túmulo com mais ou menos uns 60 cananeus, parece, e que isso provaria que Nazaré existia há muito tempo. Mas isso também não prova que havia ali uma vila chamada de Nazaré. O Velho Testamento não menciona em momento nenhum a vila de Nazaré ou a cidade de Nazaré, talvez porque ela fosse muito pequena. Veja bem, o que eu estou colocando aqui são hipóteses, pelo amor de Deus. Tá? São hipóteses, são possibilidades. E os achados arqueológicos na cidade de Nazaré não conseguiram provar que ela existia na época de Jesus. Isso tudo é muito intrigante, mas também pode ser muito profundo. Pode ter um significado mais profundo ainda do que nós possamos imaginar. Mas Maria era Maria de Nazaré. E isso nos leva a alguns pensamentos, no mínimo, bastante interessantes. Por que ela tem o nome de Maria de Nazaré? E por que somente no Novo Testamento aparece a cidade de Nazaré, sendo Maria oriunda da cidade de Nazaré? Vamos continuar nossos estudos, nossas reflexões aqui. Lucas frisa com insistência que Maria não estava ainda casada. Era noiva, ou seja, prometida. Em grego, essa palavra aí que eu não sei ler, participa ariosto segundo do verbo, também em grego, que tem o sentido de prometer em casamento, ou contratar matrimônio. Quer dizer o seguinte, no judaísmo naquela época, o matrimônio só se completava quando a noiva ia morar na casa do noivo, que então se tornava marido. Tanto que Lucas só dá a José o título de pai quando fala da apresentação de Jesus do templo. Então quer dizer o seguinte, Lucas ele só vai chamar José de pai quando eles apresentam Jesus ao templo. Maria era noiva de José, ela estava prometida a José, mas não estava casada a José. Então o judaísmo tinha lá as suas formas de realização, as suas formas de noivado. Né? Então a noiva ia para a casa do noivo, aquela coisa toda, ficava morando lá, só depois tinha o casamento, e havia toda uma ritualística, todo um processo que eles realizavam naquela época. Maria de Nazaré, então, ela estava prometida a José, ou seja, uma virgem que estava prometida a um homem. E a gente continua aqui. Entre os judeus, porém, desde que se contratava o casamento, a noiva era considerada ligada ao noivo, de tal forma que o erro dela era catalogado como um adultério. Quer dizer o seguinte, se a noiva, que já estava ligada ao noivo, cometesse um adultério, qualquer coisa assim, um erro qualquer, isso já era considerado problema pelo judaísmo. E aí, eu fiz questão de trazer aqui, lá no Deuteronômio 22 a 25, eu quis trazer exatamente essa passagem aí que Pastorino menciona pra gente com relação às regras do judaísmo com relação ao casamento. Então está dizendo lá, 22. Quando o homem for achado deitado com uma mulher que tenha marido, então ambos morrerão. Quer dizer o seguinte, se você era judeu e você se deita com uma mulher judia que já era casada, vai morrer. Então, a punição não era só para a mulher. Nesse caso, o homem também sofria as consequências. O homem que se deitou com a mulher, e a mulher, assim tirarás o mal da terra. Quer dizer o seguinte, vai morrer. Homem e mulher estavam juntos, os dois adúlteros, tá certo? Se a mulher era casada, o homem que se deitou com ela também era culpado. Olha que interessante, está lá no Deuteronômio. Então, a forma de tirar o mal de Israel, na cabeça deles, era matando os dois. Então, levava os dois lá, apedrejava, jogava pedra grande, pedra pequena. Normalmente eles enterravam para ficar com a cabeça só para fora e atirava a pedra, essas coisas. Para facilitar o trabalho, que se é para matar, mata bem matado, né? Brincadeiras à parte, mas era assim que a coisa acontecia. Quando houver moça virgem, desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, vamos ver o que acontece. Então, trareis ambos à porta daquela cidade. Aí, ó, o que aconteceu? A menina era virgem, desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela. Então, trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis, até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Então, quer dizer, mais uma regra também, ou seja, aniquila os dois para tirar o mal de Israel. E se algum homem no campo achar uma moça desposada e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Então essa era a regra judaica, está lá no Deuteronômio. A punição não era só para a mulher, a punição era para o homem também.
Então, só que nós, com a nossa modernidade extravagante, polarizadora, a gente vê só a mulher sendo punida no judaísmo, mas na verdade não, o homem também era punido por questões também de envolvimento e com apedrejamento. Aquela passagem de Jesus em que uma mulher, né, aparece para ser apedrejada e ele vai tirar ela daquele sofrimento, e ele pergunta para todos os homens que estavam ali, se alguém entre vós nunca cometeu pecado, nunca errou, que atire a primeira pedra, é um momento bastante assim, interessante de se analisar, porque naquele caso analisou-se somente a mulher, mas pela lei do judaísmo não, o homem que estava deitado com ela também deveria ser apedrejado. Ali, naquele caso, estava demonstrando uma situação que devia ser bastante peculiar e que, por algum motivo, tentaram não seguir o Deuteronômio. Mas é interessante que o Deuteronômio prevê a situação de punição para tanto para homem quanto para mulher. Bom, o Deuteronômio ele trabalha na lei de ação e reação, na lei do karma, olho por olho, dente por dente. Por isso que era dessa forma. Vamos dar uma olhadinha agora no Deuteronômio. Eu fui lá na Wikipedia buscar uma descrição do Deuteronômio. E lá nessa página vocês vão ver bastante coisas com relação ao Deuteronômio, como é que ele é formalizado, onde ele se encontra dentro da Bíblia. Ele é um dos livros da Bíblia. Então está dizendo assim, Deuteronômio em português brasileiro ou Deuteronômio no português europeu. Do grego é Deuteronomion, segunda lei, quer dizer. Em hebraico, Devarim, palavras ditas. Quer dizer, o Deuteronômio significa palavras ditas, ou seja, palavras ditas por Moisés, e ele é considerado a segunda lei. É o quinto livro da Torá, a primeira seção da Bíblia hebraica e parte do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Então, na Torá ele está numa posição, tá certo, na Bíblia hebraica, e na Bíblia cristã ele se encontra em outra posição, ele se encontra na primeira seção. O título em hebraico é derivado no primeiro versículo. Elevar, Devarim. Essas são as palavras de Moisés. Quer dizer, então Deuteronômio quer dizer, essas são as palavras que Moisés falou. Então essa é a lei mosaica. Ela está ali definida no Deuteronômio. É o primeiro versículo do Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1. O título em português deriva do grego que significa segunda lei. Uma referência à frase de Septuaginta, né? Aí eu não sei dizer se todo Deuteronômio aí todo, uma segunda lei. Em Deuteronômio 17:18 está esta frase é por sua vez uma tradução incorreta do hebreu Misherá Notorá Hazot, uma cópia dessa lei. Deuteronômio, basicamente, para que nós possamos entender, é a lei judaica. Basicamente, ele inicia a lei. Então, essa lei ela foi escrita basicamente no deserto. Quando o povo judeu é retirado do Egito, faz aquela travessia do mar, e ali vivendo 40 anos no deserto, quer dizer, 40 anos é um tempo muito grande. Não significa exatamente que foi 40 anos, mas é um tempo longo. É que Moisés, então, sobre inspiração, vai escrever o Deuteronômio, que é escrito mais para a personagem humana. Não é escrito mais para o espírito, mas para a personagem. E por que ele é escrito para a personagem? Olha, se nós olharmos, é uma série de regras e punições que devem ser seguidas, e se não seguidas, existem consequências. Quem é que não segue regra? Quem é que gosta de fugir da lei? Quem é que gosta de não se ajustar ao evangelho de amor? Quem é que gosta de levar vantagem? Quem é que gosta de matar o próximo? Quem é que gosta de roubar? Quem é que gosta de enganar? Quem é que gosta de ser astuto? É a personagem. Essas são as características da personagem que vive no ambiente da evolução, no ambiente do tempo e espaço, no ambiente dualista. Então nós temos aí Moisés, o grande personagem, o grande legislador da personalidade, do quaternário inferior. Moisés é o grande legislador do quaternário inferior. Cristo é o legislador do espírito, da individualidade, do nosso Cristo interno. Então essas são as diferenças. Aí Paulo de Tarso vai dizer em determinados momentos, até aqui nos trouxe a lei. Viemos pela lei. Agora estamos sobre a égide do amor, sobre a égide do Cristo. Alguns seguiram esse caminho, outros ainda estão pensando se segue ou não. Então nós temos aí uma visão pequena, rápida do Deuteronômio. E aí a gente continua agora a interpretação profunda para o espírito do ser. Aí Pastorino vai dizer assim, isso já lá na página 37, quem estiver acompanhando o Sabedoria do Evangelho, no mesmo livro que eu. Lembrando, gosto de lembrar sempre que em breve a FEB vai estar lançando toda a coleção de Pastorino,
revisada, os 9 volumes. Com certeza vamos adquirir, porque vai vir muita revisão boa, vai vir muita coisa boa para se estudar. E vai ser uma coisa fabulosa, assim, no mundo espiritualista, no mundo espírita. Todo o nosso sistema terráqueo está constituído na base setenária. Aí vamos ver o que o Pastorino quer dizer com isso. Não se trata de misticismo nem de cabalismo. É uma verificação fácil de fazer-se. Conhecendo os antigos, esse fato, todos os acontecimentos e os simbolismos eram baseados no número 7. Como o 7 era a etapa final, o penúltimo passo representava-se pelo número 6. Daí lermos no 6º mês. Isso significa que o símbolo que vai ser dado aos leitores exprime a penúltima etapa dessa fase do desenvolvimento. Gente, é claro, na trajetória da evolução do ser, olha que interessante, do átomo ao animal, do animal ao ser humano primitivo. O ser humano primitivo vai evoluir, vai chegar ao ser humano, a personagem ritualista da religião meramente terrena. E aí ele vai continuar evoluindo mais, ele adentra o tempo, ou seja, adentra a espiritualidade. Quando ele adentra a espiritualidade, ou seja, quando o intelecto dele se une à intuição profunda espiritual, começa o nascimento do filho, que é o construto espiritual interior. O que é esse construto espiritual interior? A nova fase do ser. É o homem renovado. É o homem na sua última acepção de elevação da condição humana. É o maior nascido dentre mulheres. O que se pode produzir pela reencarnação é o maior. Aí nós temos a figura de João Batista representando isso tudo. Por isso que Jesus vai dizer, de tudo que se pode produzir através da reencarnação, João Batista representa a personagem mais elevada no ambiente da evolução. 6 meses depois, a gente começa o advento do Cristo. Por isso que 6 agora, colocando nessa conta, é que Pastorino sabiamente vai nos trazer essa revelação de que 6 é o quê? É o ponto final de toda a evolução, é o número que representa o último estágio da evolução enquanto ser humano nos ambientes reencarnatórios, onde se é preciso nascer do feminino, através dos processos fisiológicos da reencarnação. Aí nós temos então esse ser. Aí o próximo passo começa o Cristo. Mas é preciso chegar nesse ponto primeiro. Aí João Batista vai pregar o arrependimento, ou seja, a metanoia, a modificação do ser, a modificação da personagem, o mergulho, o batismo completo nas questões espirituais. Então fica claro, nesse momento pra gente, essa representação desses 6 meses. Olha então que Pastorino, olha, ele começa o estudo dizendo o seguinte, olha, vamos analisar agora o número 6. A representação dele nesse momento. Então o Evangelho, ele passa pela numerologia, passa pela psicologia, passa pela religião, pela ciência, pela filosofia. E ele tem todo um tratado importante para a modificação do ser. Vamos continuar. Nessa penúltima etapa, o discípulo acha-se preparado e o mestre aparece. O homem de Deus, Gabriel, a fim de anunciar a última etapa. Então, quer dizer o seguinte, quando a personagem, através de todo o seu esforço, consegue englobar o seu intelecto profundamente nas questões do espírito, existe um interesse em se espiritualizar e em buscar o bem do próximo e em espiritualizar o próximo. Veja bem, não é só interesse em me espiritualizar, mas também auxiliar os processos de espiritualização do próximo. Existe um processo de ressonância, de resposta do universo a essa personagem que está na busca e está no caminho correto. E aí sim, evidentemente, claro, que imediatamente o amor do Pai, o amor de Deus, a sabedoria do Pai envia lá o seu mensageiro, envia o seu emissário, ele vai aparecer de alguma forma, pode ter certeza absoluta disso. Não estamos falando aqui da aparição de um espírito qualquer, de uma materialização, mas estamos falando da manifestação de um mestre já divinizado, que igual a João Batista já havia cumprido a fase da evolução humana.
e já se encontrava num outro processo de elevação. Chegou na escola, chegou no mestre, chegou na sala de aula, o mestre aparece. Mas é preciso chegar na sala de aula, é preciso entrar nessa nova escola, nessa nova faculdade. Por isso agora a gente começa a entender o que é o surgimento desse mestre aqui. Que na verdade também vai aparecer para Maria de Nazaré, num outro momento. Para Zacarias, num momento. Para Maria de Nazaré, em outro segmento. O aparecimento do anjo, ou anunciador, dá-se na Galileia, a região cerrada. Galileia significa região cerrada. No íntimo da criatura. A cidade tinha o nome de Nazaré. Agora presta atenção. Zacarias, a manifestação desse espírito, uma materialização que vai sensibilizar os sentidos de Zacarias. No caso de Maria de Nazaré, é diferente. Ela vai na região cerrada, no íntimo da criatura, no ambiente espiritual da criatura. Agora nós vamos começar a chegar a Nazaré, para entender a profundidade disso. Então veja bem, o aparecimento do anjo ou anunciador dá-se na Galileia. Galileia significa a região cercada, a região protegida, a região que está, digamos assim, inacessível às negatividades da materialidade inferior, no íntimo da criatura. A cidade tinha o nome de Nazaré, que o nome constitui um símbolo, compreendemos-lo por razão não constar ter havido na época nenhuma cidade real com esse nome. Então o nome Nazaré é um símbolo. A palavra Nazaré aparece derivar-se do radical hebraico Nazir, que significa separado, consagrado, ligando-se ao nazireano, instituído por Moisés lá em Números, no capítulo 6. Veja bem, nazireano é uma atividade ou um rito que foi instituído por Moisés lá nos Números, que é um outro livro mosaico, no capítulo 6. Vamos lá, ver o que significa ele então. Vemos, pois, que o mestre aparece no lugar separado da região cerrada, ou seja, no coração, falando através da voz silenciosa. Então, atenção ao estudo. Com Zacarias ocorre no tempo do intelecto, ou seja, na antessala, antes da intuição. Zacarias é no ambiente do intelecto. É preciso a manifestação do anjo ou através do sentido, seja o sentido da mediunidade ou o sentido da materialização do espírito, através do ectoplasma, e aí os sentidos físicos de Zacarias, visão, audição, captam a presença do anjo. Ambiente do intelecto, que exige provas, que exige o quê? Fato material. Maria de Nazaré, região íntima, cerrada, no templo do espírito. Agora vamos ver o que significa então esse ambiente nazireano falado por Moisés lá em Números, capítulo 6. Diz assim, lá em Números 6, de 1 a 4. O Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu, para se separar ao Senhor. Então, olha só, voto de Nazireu. Então veja bem, não está falando quando um homem casal que está separado, quando um homem ou mulher. E aqui está claro, tanto o sexo feminino como o masculino, no ambiente da dualidade, né, se separam, ou seja, se separam do mundo para fazer o voto de Nazireu e se separam-se para o Senhor, ou seja, se separam dessas coisas para poder, durante esse voto, durante esse mergulho, se dedicar às coisas do Espírito. E aí diz mais: de vinho e de bebida forte se apartará. E nós vimos no estudo passado que vinho e bebida forte significa as emoções que desequilibram o ser. Então é preciso separar-se da emoção animalizada. Então todas as emoções, o ser precisa entrar no estado de mansidão. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá. Porque naquela época existia um vinagre que era considerado vinho. Inclusive esse vinagre era um vinagre, era assim, não chegava a ser um vinho, era um vinagre. Eles produziam lá na região da Palestina, e era aquele vinagre que os soldados tomavam no deserto, soldados romanos. É esse vinagre que na verdade era um vinho que é oferecido a Jesus. Quando Jesus pede o que beber, o soldado pega, molha nesse, que para ele era um vinho, né, e oferece a Jesus.
As pessoas acharam isso um absurdo, né? Mas Jesus recebe o vinho. O vinho significa a transmutação da sabedoria profunda. Então esse vinagre, na verdade, era um vinho que os soldados bebiam. Por que o soldado estava com vinagre no meio lá da crucificação? Porque ele ia fazer alguma salada? Ou ele estava planejando dar Jesus? Não, ele só dá o vinagre porque Jesus pede alguma coisa para beber. O que o soldado tinha? O soldado tinha o vinagre, que era o vinho que ele dá lá para Jesus. E o vinagre era uma bebida forte. O cara bebia... tinha que ser cabra forte para beber aquele vinho, né? Porque o negócio mexia, já viu? Senta ali no boteco, naquele balcão, pede aquela bebida forte, toma de uma vez. Tem que ser macho para tomar o negócio, né? Só para divertir um pouquinho mais, então, interessante que aqui está se mencionando um mergulho no Espírito, onde o ser, não é que ele vai se apartar da comida, da bebida, não é que ele vai deixar de beber água, de comer, nada disso. Ele vai, na verdade, fazer um exercício nazireu de fazer uma inserção dentro do seu ser e ligar-se a Deus através dessa vibração. Era um voto nazireu, separado, não era para fazer nem dentro de templo, de pedra nenhum. Isso é uma recomendação de Moisés. E aí continua. Todos os dias do seu nazirado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Quer dizer o seguinte, o que é coisa alguma que se faz da vinha? Será que eram as coisas materiais? Não, são as coisas promovidas pela negatividade da materialidade. Então nós temos aqui já um outro ensinamento bastante interessante com relação ao que significa esse nazirado. Nazirado é o quê? Nazirado é uma inserção profunda no ser. Será então que Maria de Nazaré não se chamava Maria de Nazaré justamente porque ela vivia em estado de nazirado sempre? Porque ela era profunda? Porque tudo que Maria de Nazaré realizava no seu ser era no estado de nazirado? Inclusive, quem lê o Evangelho vai ver várias vezes que Maria de Nazaré, quando tomava conhecimento de um fato, ou ouvia alguma coisa, ou presenciava alguma coisa de Jesus, ela guardava profundamente no coração. Será que Maria de Nazaré então significa Maria do Espírito, aprofundada no Espírito? Porque Maria, nós vamos ver, ela representa mais do que a intuição. Ela é antes da intuição, inclusive. E aí seria esse, então, a origem do nome Maria de Nazaré, que é mais profundo do que Maria de uma cidade. A cidade de Nazaré, então, provavelmente deve representar esse ambiente profundo. Ela vai existir, claro, sem dúvida nenhuma, mas então nós podemos, então, a partir desse momento, perceber que Nazaré seria mais do que uma cidade, mas a presença de Maria. A presença do Espírito cristão, que antes do nascimento de Jesus na terra já era cristão, que é Maria de Nazaré. Temos aí, pela primeira vez, no Evangelho, bem claro, bem nítido, a ação do ser na busca da espiritualidade fora do ambiente da religião do clero instituído, através de Maria de Nazaré. E as coisas vão acontecer fora da religião. Tanto é que Jesus, quando vem à Terra, ele já começa a causar um monte de problema com Herodes, com Sinédrio, e começam as perseguições. Vamos continuar o nosso estudo. Bom, anota o evangelista que a aparição se deu a uma virgem. E, veja bem, Gabriel aparece para Maria de Nazaré, né? E que ela estava prometida a um homem. Aí, Pastorino traz uma intuição fabulosa. A intuição está sempre ligada ao intelecto. Olha que interessante. Então a intuição está prometida a um homem, está ligada ao intelecto. Os dois trabalham juntos. E normalmente, quando no caminho espiritual quase sempre se filia a uma pessoa humana que a guia intelectualmente pela estrada da evolução. É interessante isso. Então nós temos o advento da intuição, que vem, e nós aprendemos isso lá no prólogo de Lucas, quando nós vimos toda a questão da evolução, que é a intuição, aquela intuição profunda que vem da centelha divina, ela vai se ligar evidentemente ao seu filho, que é o que? A personagem. É o primeiro filho da centelha divina, né? Da individualidade. Então essa promessa quer dizer o seguinte, na verdade, ela é uma realização profunda.
Então, quando a gente vai para os segmentos, a gente vai para as interpretações do Evangelho, ali, Carlos Pastorino nesse ponto é fabuloso, a gente começa a visualizar um ambiente realmente maravilhoso nos processos de compreensão. Todos esses fatos aconteceram, houveram os personagens, houve Maria, houve José, houve todo mundo. Mas a representação profunda do Evangelho que deve ser realizada dentro do nosso ser, ela é realmente um caminho místico que nós devemos aprender a seguir. O sentido da palavra José, quer dizer, Deus acrescenta, olha só, sentido da palavra José, Deus acrescenta. Ou seja, Deus dá por acréscimo de misericórdia, coincide com o título filho de Davi, já que Davi significa o amado. Deus acrescenta, significa José. O nome de José significa Deus acrescenta. Deus dá por acréscimo de misericórdia. Olha que legal. Intuição e intelecto. Coincide com o título filho de Davi, que significa o amado. Tríade superior. O amor, Deus, absoluto. Lembram disso? O amante, o verbo, o pai. Lembram? O amado, o filho, o Cristo, nós. Tudo faz sentido. Não tem nada que não faça sentido. Ou seja, nós começamos a perceber que existe uma vibração por trás do aprendizado, da busca do bom conhecimento. Quando a gente estuda, quando a gente compreende diversos estresses religiosos, atávicos, de falta de conhecimento, de falta de compreensão, desaparecem dentro do nosso coração. E nós começamos a tratar o ser humano de forma diferente. Então o estudo utilizado para a manifestação do amor e da sabedoria profunda é uma grande busca do ser. Jesus mesmo interpretava os textos aos sábados na sinagoga. Ele mesmo dizia, estude as escrituras, aprofunde nas escrituras, ou seja, se aprofunde na vida. É preciso entender, é preciso compreender. Amor só por sentimento pode causar problemas muito sérios. É preciso que haja sabedoria. Emmanuel fala, amor e sabedoria são as duas grandes asas que nos levam a Deus. Os dois têm que caminhar juntos. Até para que se possa construir simplicidade, porque a compreensão nos leva a crer o quanto, perante esse grande universo, nós somos pequenos e grandes ao mesmo tempo. E o quanto nós precisamos fazer ainda. E aí, continuando. Daí compreendemos que o intelecto, quando se dedica às coisas divinas, aos estudos das realidades espirituais, se torna amado. Pois, agora Pastorino foi longe. Quer dizer, o intelecto, quando ele se dedica às coisas divinas, às realidades espirituais, quando ele se aprofunda na vida para entender tudo, matar a belicosidade de dentro de si, retirar a emoção que o leva, que o conduz ao karma, usar da mansidão para colher o karma do passado de forma inteligente e nos conduzir para a construção de um futuro melhor. Desaprender a construir sofrimento e começar a construir felicidade, quando o intelecto começa a ser um servidor do Pai. O menor entre todos os servidores da terra, ou seja, o menor é aquele que já se compreende, é aquele que já vê tudo, é aquele que entende todo o âmago da coisa, por isso ele sabe que é o menor. Então ele se torna amado. Quer dizer o seguinte, Deus acrescenta sabedoria a esse intelecto, acrescenta a intuição como ação constante nesse intelecto. E continua. Isto não por privilégios, diz Pastorino, mas por simples efeito de sintonia vibratória. Não escolheu Zacarias à toa, não escolheu Isabel. Escolhe você. Não. Foram eles que se escolheram para cumprir a missão de receber João Batista, porque eles se elevaram para isso. Eles trabalharam para isso, eles se dedicaram às coisas do Espírito para isso. E, evidentemente, quando você vai buscar uma maneira de se manifestar na Terra, você vai buscar o quê? Aquele médium ou aquela pessoa que está fazendo bem, que tem condições para mediar o bem. Que pessoa é essa? Uma pessoa que se preparou para isso. Foi ela que se escolheu. Ela se preparou. Daqui daria para a gente fazer um estudo sobre mediunidade tremendo. Horas falando sobre mediunidade, aqui nesse ponto. Inclusive porque muitos espíritos, às vezes se utilizam de médios que não têm quase manifestação mediúnica ostensiva nenhuma, mas oferecem muito mais do que aqueles médios que muitas vezes ostensivamente psicografam, recebem espírito, dão psicofonia, etc. e tal, mas que moralmente não apresentam condições suficientes para atender o espírito, não estão dedicados à mediunidade como deveria. E às vezes aquele ser humilde, na caridade, que
mediunicamente não apresenta muitos recursos, é muito mais utilizado pela espiritualidade. Por quê? Porque ele se dedica às questões de aprendizado, de conhecimento, às questões da realidade espiritual. Não é por privilégio, mas por sintonia vibratória. Se um rádio, aí o Pastorino concluir com um exemplo, né? Se um rádio é sintonizado com uma estação transmissora, recebe as ondas. Não por predileção da estação, mas porque as condições de sintonia favorecem a receptividade. Deus dá igualmente, infinitamente a todos, mas cada um recebe segundo a sua capacidade. Então, se você tem talentos e usa esses talentos, claro, mais talentos virão. E maior e mais aplicados vão poder ser esses talentos. Maria de Nazaré foi escolhida porque Deus quis escolher ela? Não, porque ela apresentava condições. Ela se escolheu para cumprir a missão. José se escolheu para cumprir a missão. Vocês ficam ouvindo umas músicas assim, né? Já ouviu algumas músicas interessantes? Tem uma que eu ouvi recentemente que ela fala muito assim que o mundo pode até querer fazer você sofrer, mas Deus quer te ver sorrindo, né? Uma música muito bonita, muito importante, a gente deve prestar atenção. Mas não é crítica que eu estou fazendo. Mas para o profundo estudioso, para o profundo aprendiz do Evangelho, que quer de fato penetrar as coisas do Espírito, entenda uma coisa: não é o mundo que quer te fazer sofrer, é você. Está no âmbito do seu subconsciente essa busca pelo sofrimento. Não é o mundo que quer te ver sofrendo. Está no nosso patrimônio do subconsciente. Coisas que nós precisamos modificar. Somos nós. Não tem esse negócio que é o mundo, não tem negócio que é demônio, não tem negócio que é... Somos nós. Essa é a consciência do aprendiz. O aprendiz não põe a culpa em ninguém. Em nada. Ele tem consciência de si. Ele não foge às oportunidades de crescimento que lhe são dadas. Ele aprende bem com elas. Esse negócio de livramento, me livra disso, me livra... Não tem isso não. Francisco de Assis, o irmão Leão, quando ele estava... Francisco de Assis estava para desencarnar, com um problema muito sério na visão, teve que queimar os olhos com fogo em brasa. Aí o irmão Leão fala: mas Francisco, pede a Jesus para te tirar desse sofrimento. Francisco de Assis fala: mas nem por decreto. Nem por decreto, eu estou tendo a oportunidade de resgatar, você não vai me tirar essa contabilidade agora. Nem por decreto, não me afronta com isso. Te arreda daqui. O irmão Leão saiu correndo. Espírito evoluído, ele tem a oportunidade de pagar, ele paga. Atrasado não, ele fica protelando, me livra, parcela. A gente ainda não tem essa consciência, a gente não tem essa força para fazer a coisa dessa forma ainda. A gente costuma dizer assim que as oportunidades, aliás, que as dificuldades, elas nos preparam. Na verdade, o espírito consciente deveria se preparar para as dificuldades. Está sempre se preparando para elas. Ele tem que aprender a antecipar. Porque quando vem a dificuldade, eu estou pronto para resgatar o meu karma de forma inteligente e transformá-lo numa colheita até saborosa. Então nós temos aí um caminho de total transformação para fazer, para ser feito. Para com esse negócio de nenê. Nenê bonzinho, papai do céu ama nenê. Bonzinho, todo mundo é mal, todo mundo quer o mal de nenê. Papai do céu vai salvar nenê. Para com isso. Deus já te salvou faz tempo. Você já está no caminho da evolução. 4 bilhões e meio de anos para sair do átomo, para chegar até aqui, ainda não acredita. Olha a vida. Olha o universo, olha o corpo, olha quantas encarnações. Tô doente, não tô doente, meu irmão, tá crescendo. Deus dá igualmente, infinitamente a todos, mas cada um recebe segundo sua capacidade. Ok, no oceano divino vagam o pequeno caiaque e o grande transatlântico, mas cada um mergulhado de acordo com o calado de sua quilha. Então cada um consegue adentrar o oceano, ou seja, aprofundar-se no oceano, manter a sua estabilidade, navegar, caminhar distância, passar por tempestade de acordo com a sua estrutura. Então tem muito caiaque por aí boiando de onda em onda que não sabe onde é que está. E nós temos que caminhar para nos tornar um transatlântico. É isso que o Cristo espera da gente. A conversa de Gabriel com Maria difere da A Vida com Zacarias. Com este temos a representação do mestre que fala o intelecto, suscitando dúvidas, segundo a característica própria do intelecto. Quer dizer, aquilo que nós havíamos dito, né? O anjo, quando vai falar com Gabriel, aí o anjo está conversando com o intelecto. Por isso que ele se manifesta através dos sentidos. Ou da mediunidade, que é o sexto sentido, por assim dizer, ou dos sentidos físicos, materializado ali como espírito. Usa dos sentidos. Com Maria de Nazaré é um pouco diferente. Com Maria temos a representação do mestre que se dirige à intuição. E é aceito, porque a intuição sente a verdade
da manifestação, entende? A intuição sente a verdade da manifestação. Então nós temos aí mostrando claramente o trabalho do mestre em relação ao intelecto e em relação à intuição. Nos dois casos aqui nós temos dois espíritos bastante elevados. Maria mais, evidentemente, mas Zacarias também. Já tínhamos ali aquele que estava um passo antes para a manifestação do homem no seu estado de evolução hominal final, que é representado por João Batista, o maior nascido entre mulheres. E no caso de Maria, nós temos então o anjo Gabriel manifestando no interior, ou seja, em Nazaré, no interior de Maria de Nazaré. Por isso que Maria de Nazaré, mais do que Maria da cidade de Nazaré, Maria significa Maria do estado imponderável, da espiritualidade profunda na região de Galileia, ou seja, a região cercada, protegida, o templo da consciência do Espírito, aquele que nós deveríamos visitar todos os dias. Aí sim, eu tenho Maria de Nazaré. O intelecto tem dúvidas, quer provas, então na linha do tempo e espaço vem as experiências. Então é isso. Olha, o intelecto, como ele é duvidoso, como ele quer provas, ele vai viver na linha da experiência, ele ainda não consegue viver na consciência. Ele precisa viver na linha do tempo e espaço. Lembra quando nós estudamos da queda? O impulso para a queda levou para a linha do tempo e do espaço, da experiência, da provação. O intelecto. E aí nós temos a intuição, sente a verdade. Ela não necessita cair na linha da experiência barôntica, ou seja, das experiências de pele. Ela sente a verdade já está dentro dela. Ela sente a verdade porque eles estão conectados o tempo todo. Maria não duvida, ela apenas se pergunta como se dará isso. Ou seja, ela quer saber o sistema que vai acontecer. E por que, veja bem, a pergunta que Zacarias faz é igual a de Maria, mas é feita pelo intelecto na região da dúvida, da provação. Maria não, é na região do entendimento do processo que já está pronto e ela já entendeu o que vai acontecer. É diferente. É a vibração, é a chamada segunda intenção, que eu prefiro chamar de primeira grande intenção no caso de Maria. Acho que hoje a gente pôde avançar bastante no Evangelho. O fato de nós termos analisado a questão do simbolismo de Nazaré, na forma com que nós analisamos e Pastorino nos traz, ele começa a nos mostrar uma realidade profunda, que é a via mística do nosso ser, que precisa ser avaliada. Talvez Nazaré seja então um grande salto para que a gente possa entender essa profundidade do ser e começarmos a adentrar o ambiente espiritual do ser que vai além da religião instituída do clero. Dentro de nós, dentro de cada um de nós, existem as possibilidades infinitas de ligação com o Pai. Antigamente, o homem fazia suas conexões com Deus através da religião, do rito. Era preciso um pastor, um padre, ou seja, um emissário que pudesse ligar ele a Deus. E todos os pedidos eram feitos através desse emissário. Hoje quase todo mundo é médium. Todo mundo já percebeu que tem ligações, todo mundo já percebeu que tem sintonia, todo mundo já sabe que é espírito, a maioria já sabe que é imortal. A mediunidade está espalhada no mundo, em todos os segmentos do ser humano, da sociedade. Ela se manifesta de várias formas, num engenheiro, num médico, num médium até. Na igreja evangélica, na igreja cristã, na igreja ortodoxa, no meio do islamismo, está cheio de manifestações mediúnicas. E nós temos aí então que a mediunidade como prova inicial de que o ser ainda possui uma capacidade maior do que a mediunidade que vai ligá-lo diretamente ao Pai. E a mediunidade como mediadora de todas as potências que existem no mundo da dualidade no qual nós nos encontramos. Então vamos essa noite, eu convido cada um de vocês a refletir sobre Maria de Nazaré, do ambiente nazireno, do ambiente do mergulho profundo, daquela que quando reencarna na Terra, ela já reencarna no ambiente de Nazireu, e ao mesmo tempo em João Batista, naquele que quando reencarna na Terra, já é aquele ser que alcançou toda a evolução humana possível, o maior de nascido entre mulheres, conforme Jesus. E de de Zacarias. Zaqueu também, Zaqueu é maravilhoso. Aliás, o 13º apóstolo que vai reencarnar como Bezerra de Menezes no Brasil depois. Tem até o livro do Jorge Damas que fala Bezerra de Menezes, 13º apóstolo, porque Bezerra de Menezes é a reencarnação de Zaqueu. Aquele mesmo que vai receber Jesus, que sobe num sincomoro, uma árvore pequenininha, ele era um anãozinho, um homem pequeno, não chegava a ser não, um homem pequeno, era um publicano, cobrador de impostos. Aí Jesus fala, eu vou dormir na sua casa essa noite, Zaqueu, ele fica feliz, ele cai do sincômoro, ele
igual uma fruta, feliz da vida. E esse é Zaqueu, que depois passa a seguir Jesus, o 13º apóstolo. Então vamos mergulhar também na personagem de Zacarias, que é o intelecto buscador profundo das coisas do Espírito, que é a fase que nós estamos buscando agora, cada um de nós. Convido vocês então a refletir essa noite, pedir aos mentores, amigos, aos nossos protetores, que eles nos ajudem durante o sono a entender mais essa reflexão, que na segunda-feira que vem a gente continua com ela. Muita paz, beijo no coração, paz e bem, paz e fraternidade. Hei de me antecipar